Falando um pouquinho dessa questão das polêmicas, né? Teve uma dele aparecer com a camisa do rival, né? Do América de Cali, se não me engano, né? Então, assim, ele é um jogador que ele tem um quê? Uma pimenta a mais aí, é um jogador engraçado, vamos dizer assim, né? Espero que seja engraçado aqui no Cruzeiro, mas preocupa de alguma forma vocês, assim, o Cruzeiro fazendo uma aposta num jogador que não é tão conhecido, mas que brilhou muito no Sub-20 e já coleciona algumas pequenas polêmicas na carreira? Ô, Caramujo, eu confesso que não. Acho que são coisas que dá para você controlar, né? Acho que o Leonardo Jardim ele tem condições. O Leonardo Jardim, em alguns momentos, lidou com atletas aí ao longo da carreira, um tanto quanto também polêmicos, com staffs polêmicos também, né? Não dá para a gente não citar o fato, por exemplo, dele ter trabalhado com o Kylian Mbappé, e todo mundo sabe que o entorno do Kylian Mbappé é um pouco difícil de lidar, né? Já não são poucas as polêmicas envolvendo o staff do atleta. E é claro que eu não estou aqui comparando o nível técnico dos dois, mas eu acho que o Cruzeiro tem sim condições de lidar, e a questão que a gente sempre debateu sobre um departamento de scout, né? Ele serve, claro, para preencher as lacunas do clube dentro de uma ideia de jogo. Então, o seu departamento de scout, ele sabe a forma que você pratica futebol, o que o seu treinador quer de um atacante, de um zagueiro, de um lateral, quem quer que seja, e ele vai atrás, mas ele também serve para poder buscar esses jogadores mais jovens. Não dá para a gente falar antes de despertar o interesse de outras equipes, como é o caso no caso do Vídea Real, porque ele já teve sondagens de clubes da Europa, o próprio Samuel chegou a falar sobre isso, teve a questão também envolvendo o Vasco da Gama, mas eu acho que é uma situação tranquila de lidar, e o Cruzeiro, com certeza, isso entra numa mesa de debate com o atleta e até mesmo com o staff. Ô Caramujo, daqui a pouco a gente pode contar aí alguns bastidores dessa contratação. Ele esteve muito próximo do Porto, lá depois do Sul-Americano, e nessa última janela aí, alguns clubes também estavam atrás, né? E por que ele veio parar aqui no Cruzeiro? Então, tem umas informações aí bem legais sobre essa história. Boa. Isso aí é interessante. A gente gosta muito de bastidores. E, assim, uma coisa que eu achei muito legal de ver o Cruzeiro fazer no mercado, né, que é algo que parecia impensável, é ter essa atenção ao prazo de contrato de um atleta e conseguir trazer um jogador jovem de muito potencial, assim, de graça, né? Porque você está contratando um jogador em pré-contrato, você não tem que negociar com o clube. Chegou perto dos 6 meses ali, por isso que a gente fala muito até da questão do Matheus Pereira, por exemplo, né, que o contrato termina no meio do ano que vem. Ficou a 6 meses do fim do contrato, gente, o clube ele fica totalmente vulnerável, entendeu? Para onde o atleta e o staff dele quiser ir, ele vai e não há o que o clube possa fazer. E o Cruzeiro conseguindo, né, mostrar aí uma atenção muito grande no mercado, ficando de olho. Para quem joga um futebol manager, que tem sempre lá o filtro lá dos jogadores em fim de contrato, assim, é o tipo de contratação satisfatória, viu? Que você fala, pô, a gente está atento ao mercado e está fazendo uma coisa que os europeus normalmente fazem, né? O Samuca falou do Porto, a gente tem Sport, Benfica, até alguns clubes russos também, buscando muito bem jogadores jovens aqui na América do Sul. E normalmente o Brasil está fazendo um movimento de repatriar, né? Ou, no caso, de trazer de volta ao continente jogadores da Europa. A gente buscar um jogador dentro, assim, de um outro país da América do Sul, eu achei muito interessante, viu, Gabriel? Não, muito interessante, cara. E o que me chama bastante atenção é como que o futebol é tão dinâmico. Você pega a gestão do Cruzeiro do início do ano e pega a gestão do Cruzeiro do Jardim para cá, como que mudou completamente a filosofia de mercado, a filosofia de trabalho. Igual você citou antes aí que o Pedro comentou, a questão da personalidade do jogador. Cara, se tratando de Leonardo Jardim, eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Porque é um cara que ele sabe gerir, ele sabe trabalhar. Você vê que nós temos um jogador igual o Gabigol no banco, cara. O cara sabe gerir o elenco. Então, o jogador, ele apronta às vezes, porque muitas vezes não tem comando da gestão. E o Jardim tem um comando espetacular. Agora, é o que eu falei na primeira parte aqui da nossa live. A forma que o Cruzeiro está agredindo o mercado
parece muito com grandes clubes europeus. Isso é muito legal. Lógico que às vezes o torcedor pergunta: se o Cruzeiro for para uma Libertadores, cara, jogadores de nome e tal. Gente, o Cruzeiro está pensando, algumas contratações são pontuais, outras contratações é um trabalho a longo prazo, financeiro e técnico. O Cruzeiro está certinho no mercado, Caramujo. Ô, Caramujo, só um ponto, porque às vezes fica muito essa dúvida, né, sobre pré-contrato, como que o clube deixou o jogador, vai chegando num certo momento, que às vezes o próprio atleta ele não quer assinar a renovação, né, porque ele sabe que ele não quer ficar ali no clube, e o Samuel já falou sobre isso, às vezes, dependendo do atleta e do staff, é mais interessante, né, Samuel, ele sair nesse tipo de transferência do que ele sair numa transferência que o clube precisa de pagar para outra equipe, né, a equipe que é detentora dos direitos. Então, não é que o Milionários não quis renovar com o jogador, mas talvez o atleta abriu mão de aceitar uma renovação para justamente tentar procurar outro rumo de uma forma que seja talvez mais satisfatória para ele e para o seu staff. Então, agradecendo aí as mais de 2.600 pessoas aqui com a gente, deixa eu contar um pouco dessa história aí, por que eu brinquei aí com o Joaquim Pinto, é porque, poxa, não esperava que fosse ser feito o anúncio ontem, porque o cara assinou, tipo, 1 hora atrás ali daquele anúncio, né? E aí o Cruzeiro notificou o Milionários rápido e fez a postagem, porque durante esse período aí de janela, a gente, óbvio, né, com muito tempo aí no jornalismo, a gente conhece muita gente e era início de agosto, mais ou menos, quando um agente aí do mundo da bola, né, quando trouxemos a informação, acho que foi do Sinisterra, exato, com o Sinisterra, era dia 12 de agosto. Aí esse agente me chamou e tem ideia de valores e tal. E eu achei aquilo meio suspeito, né? Ele falou, não, eu preciso saber aí o que o Cruzeiro está disposto a investir no mercado. E foi conversando, né? Eu falei, mas por que? Se tem algum jogador aí para trazer? Aí ele falou, depois te conto alguma coisa. Aí passou aquilo e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí depois ele voltou, falou que estava trabalhando uma questão, mas que não podia vazar nem nada. E ontem, foi aniversário desse agente aí que participou da história. E aí eu falei, vamos mandar uma mensagem pro cara, né? Desejando feliz aniversário e tudo. E comentei com ele. Falei, manda assinar lá, não esquece de mim, não. Ele falou, não, fica tranquilo. Pô, isso era